Olá, sejam bem-vindos a mais uma Opinião Regional. Seguimos com nossa série especial em homenagem ao Mês da Mulher, trazendo mulheres que fazem diferença em nossa sociedade. Hoje temos o prazer de receber uma profissional que dedica sua vida a cuidar da saúde feminina, promovendo prevenção, bem-estar e qualidade de vida. Nossa convidada é a doutora Janaíne Teixeira. Ela é ginecologista e obstetra, que tem uma abordagem humanizada e acredita que a prevenção é o maior ato de amor próprio. Seja bem-vinda, doutora, ao nosso programa. Muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, ainda mais esse mês, que é um mês dedicado a nós mulheres, né? Fiquei muito feliz com o convite. Doutora, seu grande objetivo na medicina sempre foi fazer a diferença na vida das mulheres. Conta pra gente como surgiu essa vocação para a ginecologia e também para a obstetrícia. Pois é, durante a faculdade eu comecei a ver que eu queria fazer diferença na vida das mulheres. Eu queria proporcionar mais qualidade de vida, queria que as mulheres conseguissem ter cada dia mais o conhecimento delas, que elas conseguissem mais se expressar, ter uma melhora do quadro de saúde, poder se desabafar, sabe? Eu queria entrar como essa pessoa que acolhesse elas, que tentasse ajudar os problemas delas. Então eu vi que a ginecologia e a obstetrícia ia me proporcionar isso, de poder fazer diferença na vida delas. E aí, faltando 2 anos para formar, que eu decidi. Falei, vou fazer ginecologia e obstetrícia. E é a paixão da minha vida, fazer, né, essa mudança na vida das mulheres. É muito gratificante, com certeza. Muito, proporcionar isso, né, poder ajudar com um pouquinho na vida delas. É muito interessante, muito legal. Janaína, nos últimos anos a gente tem ouvido falar muito sobre atendimento humanizado, principalmente nessa área, na área que você atua, que é a área da ginecologia, obstetrícia. O que significa na prática esse tipo de atendimento humanizado, né? E qual que é o impacto disso, né, para as pacientes? O atendimento humanizado, ele é um atendimento acolhedor, onde tudo é discutido com as pacientes. Então, assim, tudo vai variar de acordo com a necessidade de cada paciente, vai de acordo com o que a paciente acredita, é tudo conversado com a paciente. Não é uma conduta médica decidida e pronto. Não, é tudo conversado com a paciente e junto com a paciente que a gente chega à solução, sabe, ao tratamento melhor para aquela paciente. Então, quando a gente fala humanizado, é isso, é bem acolhido, é tudo conversado junto com a paciente, sem essas condutas obrigadas, forçadas, né, que muitas vezes acontecia isso. É assim, pronto e acabou. Agora não é assim, é tudo conversado, explicado, entendido. E aí, junto, o médico e a paciente, a gente toma as melhores decisões. Bacana. A saúde da mulher, a gente sabe que passa por várias fases e desafios, principalmente, né? Em sua experiência, quais são os principais mitos, verdades que ainda cercam principalmente esse tema, que é a prevenção ginecológica? Pois é, tem um mito que é o que a gente luta assim, constantemente contra ele, que há um tempo atrás começaram a falar mal da mamografia. E a mamografia é o melhor e o único meio que tem da gente rastrear o câncer de mama. Então, a mamografia, ela é um método de prevenção. Por quê? Eu vou fazer o diagnóstico cedo de um câncer de mama. E aí começou a se falar que a mamografia causava câncer de mama. Então, várias pacientes começaram a ter medo de fazer a mamografia. Então, hoje a gente luta constantemente, eu luto contra isso no consultório. Não, a mamografia não causa câncer de mama. Sim, ela vai fazer um rastreamento. Então, assim, o mito maior que eu vejo hoje é esse, da mamografia, né? O pessoal começou a falar, ela causa câncer, e aí gerou um medo generalizado, todo mundo ficou com medo. Agora que as pessoas estão começando a entender, não, a mamografia tem a sua importância. O ultrassom não substitui a mamografia no rastreamento. O ultrassom tem a sua importância, mas substituir no rastreamento de câncer, ele não substitui. Então, tem que ser a mamografia. E pegando o gancho nessa sua resposta, inclusive o câncer de mama é um dos tipos mais comuns nas mulheres. Pois é, e o câncer de mama, eu consigo detectar ele muito precoce, desde que a paciente faça a rotina certa.
Então, assim, tem que começar com 40 anos, essa rotina tem que ser anual, tem que ser feita certinho, porque eu vou descobrir no início. Se eu descobrir no início, a paciente tem muito mais chance de cura e melhora muito a sobrevida, o prognóstico desse quadro, dessa paciente. E existe o autoexame, é importante falar isso o também. O autoexame, ele é muito importante. Eu tenho muito medo dele substituir a mamografia, ele não substitui. O autoexame é uma forma da paciente se conhecer. Então, quando a gente se conhece, qualquer alteração que surgir, ela vai chegar e vai falar para o seu ginecologista. Olha, surgiu uma alteração, apareceu uma lesão de pele. Ah, minha mama está ficando vermelha, minha mama está ficando dolorida, eu estou palpando algum nódulo. Então, ela consegue identificar o que mudou. E para a gente isso vai fazer diferença. Porque ela se conhecer é muito mais fácil para a gente achar qualquer alteração. Então, o autoexame, ele surgiu para isso. Para a mulher ter o conhecimento da mama dela. Mas não substitui a avaliação do médico anual e a mamografia. A idade certa, existe uma idade certa para a mamografia? Existe. A partir dos 40 mesmo? Existe, a mamografia a partir dos 40. Quem tem menos de 40 e tem alguma lesão, está sentindo alguma alteração, aí é feito ultrassom das mamas. Mas depois do 40, aí já é a mamografia. Janaíne, você já atua na medicina há mais de 10 anos, com certeza acompanhou várias histórias, vários casos, a transformação na vida das pacientes mesmo. Tem algum caso que te marcou, que você pode contar para a gente, que exemplifica, prova a importância desse cuidado ginecológico e obstétrico? Pois é, quando você fala assim, me passa um filme na cabeça, né? Eu tenho vários casos assim que marcaram a vida profissional, que sempre eu lembro. Tem, assim, um caso, assim, que é muito especial para mim, que eu tenho uma paciente que ela teve 2 perdas de gestações por causa da pré-eclâmpsia, né? Então, ela teve uma pré-eclâmpsia grave, muito inicial, e os bebês foram a óbito. E aí, quando ela chegou para consultar comigo, ela queria engravidar novamente. E ela com medo. Eu tive 2 pré-eclâmpsia graves, eu quase morri, eu fiquei grávida, eu perdi os 2 bebês. E agora? Eu quero ter um filho. E aí a gente junto, fazendo os exames, fazendo o rastreamento. A gente hoje tem alguns métodos que diminuem esse risco. Então ela engravidou, nós iniciamos esses medicamentos, né, que são próprios para diminuir o risco de pré-eclâmpsia. E aí a gente conseguiu. Quando a gente chegou com 35 semanas, a gente, com medo dela desenvolver, a gente preparou, fizemos corticoide e tudo, e o bebê nasceu. Olha que bacana. Nasceu próximo do termo, nasceu com 36 semanas, mas nasceu bem, deu tudo certo. Ela não teve pré-eclâmpsia, a pressão começou a subir no final, mas não chegou a ser pré-eclâmpsia. E assim, foi um caso de superação, porque a paciente tinha tido 2 perdas e teve esse que deu tudo certo. Então foi muito gratificante para mim fazer o parto e entregar o bebê para ela. Você fez o parto? Eu fiz o parto e peguei o bebê e entreguei para ela, né? Como se fosse, assim, um presente para ela e um presente para mim, porque eu estava conseguindo realizar o sonho dela. Sim, você presenciou, viu a emoção nos olhos dela. Eu vi a emoção dela, de antes com o sonho e de depois a realização daquele sonho. Então, assim, isso foi um caso que eu tive, assim, que me marcou demais isso. Então, sempre quando me perguntam, tem algum caso, eu lembro desse. E com certeza esse caso foi só mais uma prova de que você escolheu a profissão certa, que você realmente está no caminho certo. Isso, e eu fiquei super grata, né? Falei, nossa, ainda bem que era eu, ainda bem que eu estava ali. E tive essa oportunidade de fazer diferença na vida dela. Muito bacana essa história. Olha, o nosso papo está muito bacana, muito interessante, mas não terminou não, viu? A gente vai para um breve intervalo e a gente volta já já, porque no segundo bloco a gente vai falar sobre prevenção e também qualidade de vida. Por isso não sai daí, porque o Opinião Regional volta já já.
E de volta com o Opinião Regional especial do Mês da Mulher, recebemos em nosso programa a doutora Janaíne. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Janaíne, você sempre reforça a importância do cuidado, da prevenção da saúde feminina, não é isso? E como que as mulheres podem criar essa rotina preventiva? Quais exames não podem faltar em cada fase, né, da vida da mulher, digamos assim? Pois é, quando a mulher começa a entrar nesse período reprodutivo, né, que ela tem a primeira menstruação, a gente começa essas rotinas ginecológicas, né, que é quando a maioria delas chega para a gente no consultório. E aí a gente começa fazendo dosagens de vitaminas, avaliação dos exames laboratoriais, porque nessa fase o ciclo menstrual fica muito irregular. Então acaba tendo algum distúrbio de ciclo menstrual, aumento de fluxo. Então essa fase é onde a gente tem que vigiar uma anemia, ficar sempre atento nesse período de maturação do eixo, que a gente chama. Depois, quando passa essa fase, que começa o início da vida sexual, é importante fazer as rotinas de aconselhamento para a escolha do método contraceptivo, que seja de acordo qual o melhor para aquela paciente, de acordo com a paciente, porque varia muito. Cada método é melhor para uma paciente, não é o mesmo método para todo mundo. Então é importante essa consulta, essa avaliação. E aí depois de 3 anos da primeira relação sexual, a gente começa a fazer o preventivo, que é o citopatológico que a gente chama, que a gente procura lesão causada pelo HPV, que é um vírus que causa câncer de colo de útero. Então, na rotina de preventivo anual, se a gente identifica uma lesão dessa, a gente vai tratar antes de virar o câncer de colo de útero. Então essa é uma das rotinas. Quando os exames laboratoriais também, né, que a gente vai fazer durante toda a vida da mulher, e a mamografia a gente começa com 40, que a gente já falou aqui. Sim. Então a gente começa a fazer a mamografia com 40 e aí a gente vai fazendo anual. Tem algumas rotinas que estão começando agora, que está bem determinado pra gente, depois dos 50. Por exemplo, a colonoscopia. A colonoscopia agora virou rotina pra gente. Então, quando faz 50 anos, a gente já começa. E tem outros também, como a densitometria óssea para avaliação de osteoporose. A gente começa logo após a menopausa. Ficou 1 ano sem menstruar, aí a gente já começa a cuidar para prevenir osteoporose, prevenir as repercussões da menopausa, sabe? Então, assim, cada fase tem um exame que vai surgindo ao longo do período da vida da mulher. E eu falo assim, é bom você tirar sempre uma época do ano. Todo junho eu faço a minha rotina. Sim. Começou o ano, eu faço a minha rotina. Para não perder, porque o tempo está tão rápido, as coisas estão tão corridas, que às vezes a gente se perde no tempo. E não deixar de fazer. Então, é bom ter sempre uma data específica para não se perder. Outro ponto essencial na saúde da mulher, Janaíne, é a educação sobre sexualidade e também contracepção. Você percebe que as mulheres, elas estão assim mais informadas ou ainda tem um caminho longo aí a se percorrer na desmistificação desse tema, desse assunto? Eu acho que cada dia mais nós mulheres estamos tendo muito conhecimento, né? O conhecimento está cada dia mais acessível, principalmente pelas redes sociais. Só que ao mesmo tempo que isso acaba contribuindo, muita informação chega distorcida. Então, assim, na contracepção eu acho que melhorou muito. Hoje as mulheres sabem se prevenir, sabem das opções de métodos, que cada dia surge um método novo e as mulheres estão tendo muito conhecimento. Na questão da sexualidade, eu acho que nós mulheres temos mais tabus. Então, eu acho que na sexualidade ainda tem muito para a gente evoluir. Né, na questão do autoconhecimento, das mulheres se conhecerem. Nessa questão da sexualidade, eu acho que a gente ainda tem muito para evoluir. Por isso da importância da mulher procurar uma profissional, uma ginecologista, para se autoconhecer, fazer esses exames preventivos, não é isso? Isso. E assim, e ter a liberdade com o ginecologista. Eu falo que a gente tem que ter confiança no ginecologista, porque às vezes as pessoas têm um pouco de vergonha, de timidez, né? Nós mulheres somos mais
às vezes retraídas. E a gente precisa ter alguém com quem você pode perguntar, com quem é alguém que não vai te julgar, né? Que a nossa finalidade nunca é essa, é sempre contribuir na vida, né, da mulher e poder ter uma resposta daquela dúvida. Principalmente eu falo na questão da sexualidade, porque às vezes a pessoa consulta e fica, ai, não tive coragem ainda. Então, às vezes a pessoa consulta várias vezes para depois ter a confiança no ginecologista. Você ainda recebe no seu consultório, assim, muitas mulheres que sentem essa vergonha, esse tipo de vergonha? O que você diria para essas mulheres, para quebrar essa vergonha, esse tabu? O que eu sempre falo é assim, que dentro do consultório, sou eu e ela. Então, assim, nada que acontece no consultório sai do consultório. Então, assim, e não tem julgamento. A gente só quer ajudar. Então, nada que a paciente vai me falar vai me surpreender, vai me assustar. Não, eu só quero ajudar. Então, assim, o ginecologista tem que ter confiança. Saber que ele tá ali só para te ajudar. Então, eu acho que isso é que é o mais importante, sabe? Tem um outro lado também que a gente precisa falar, que eu acho que é importante, que é a saúde mental e emocional, que também isso está ligado ao bem-estar físico da mulher, de qualquer pessoa, aliás. E como que o ginecologista, e também como ginecologista e também como mulher, como que você enxerga o impacto do emocional na saúde feminina? Qual que é a importância desse autocuidado que a mulher deve ter? Pois é, nós mulheres temos que ter conhecimento das variações que a gente tem. Nós variamos o estado emocional, os nossos hormônios, eles interferem nos neurotransmissores. Então, nós sofremos durante todo o mês oscilações hormonais que vão influenciar no nosso estado emocional, né? Então, assim, a gente tem que ter conhecimento dessas oscilações pra gente saber, olha, não, agora eu preciso de ajuda. Passou do limite do que eu já tenho costume. Porque tem que ter o sinal de alerta. Não, peraí, agora eu preciso de ajuda, porque já passou. Já tô muito depressiva, já tô muito ansiosa, já tô passando o limite. E assim, a maior dificuldade que eu vejo é na convivência do casal. Porque a mulher precisa entender as suas variações hormonais para o marido conseguir também entender. Então, assim, a mulher precisa se conhecer. Eu vou menstruar, eu estou num período de TPM. É preciso haver muito diálogo entre o casal. É preciso haver o diálogo, é preciso a mulher se conhecer para a partir daí as pessoas entenderem que aquilo faz parte do ciclo. E isso é muito comum e a gente vê isso muito forte na gravidez. Por quê? É um turbilhão de hormônios, todos variando. A mulher fica muito sensível e ela precisa entender que aquilo faz parte, né? E é difícil. Essas oscilações às vezes precisam de ajuda, precisa de medicamento para tentar contornar isso. E existem casos de descontrole hormonal na mulher, não é isso? E existe algum tipo de sinal em que a mulher consegue identificar isso para buscar a ajuda de uma ginecologista? É assim, por isso que eu falo, você precisa se conhecer. Quando passou do limite, que você começa a interferir nas suas relações de convivência, de trabalho, com seu parceiro, é hora de pedir ajuda. Estou com dificuldade no sono, não tá legal. O meu ciclo menstrual tá vindo mais de uma vez no mês. Eu preciso de ajuda, porque isso vai interferir. Porque de repente, às vezes, a mulher pode pensar que é só, às vezes, isso é um estresse, um cansaço, e de repente não é. Não é. Quando começa a interferir na convivência de trabalho e na relação com o companheiro, é hora de pedir ajuda. Falar, não tá legal. E aí existe um tratamento hormonal, existe e tratamento. Como que é feito? Depende de caso a caso? Depende de caso a caso. Tem caso que é medicamentos de ansiedade, antidepressivo. Tem fitoterápicos. Eu gosto muito de fitoterápicos. Tem caso que a gente consegue melhorar essas oscilações. Tem medicamentos para isso. Então, assim, não pode ser um sofrimento. Sim. Né? Nós temos que tentar fazer com que as mulheres tenham qualidade de vida. Isso é o mais importante. E importante também que o marido ou o companheiro entenda a mulher. Entenda. Meu sonho é que todos os maridos acompanhassem as mulheres na consulta. Por quê? Eu queria ter a oportunidade de explicar para ele, olha, nós temos essas variações. É assim, né? Porque às vezes a maioria, vamos falar assim, a maioria dos homens não conhece, não sabe entender isso. Não entende. Então, às vezes, eu queria que todo mundo fosse para eu poder explicar, olha,
Vai ter período que vai estar muito bom, tem dia que tá mais tristinha, quer ficar mais quietinha, é assim. Mas você que trabalha, né, com a ginecologia, você vê, ainda os maridos costumam acompanhar, isso está sendo quebrado, assim, você percebe? Cada dia mais tem maridos acompanhando, mas hoje deve ser 20% das pacientes. Pouco ainda, assim, é bom, pouco. Mas ainda é pouco, não é isso? É pouco. Bom, para fechar esse segundo bloco, falando sobre maternidade, você também é mãe, e eu vi um relato seu falando que essa experiência trouxe para você também uma visão para sua prática profissional, não é isso? Como que a maternidade influenciou seu olhar sobre a ginecologia e principalmente também sobre a obstetrícia? Eu falo que a experiência da maternidade, todo mundo tinha que viver ela, todas as mulheres tinham que viver. Por quê? Ao mesmo tempo que você passa por transformações hormonais e tudo, você passa por uma maturidade muito grande. Então você coloca mais ainda no lugar do outro, né? No lugar das outras mães, no lugar das outras mulheres. Agora eu consigo me colocar mais ainda no lugar delas, das que estão tentando engravidar, né, de ter aquela compaixão, de querer ajudar, de querer ver o resultado. Como foi o caso que você contou pra gente no bloco anterior. De entrar com ela anterior. A fundo naquela história, de querer ver o sucesso dela, né, na questão da gravidez. Então, assim, a maternidade fez essa questão, assim, de se colocar mais no lugar do outro. Fez muita diferença na minha vida. Que bacana. Olha, nosso papo não terminou ainda, tá bom? A gente vai voltar daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas a gente vai voltar em instantes. Fique ligado aqui na TV Sistec, porque eu volto já já. E o Opinião Regional Especial do Mês da Mulher está de volta, recebendo hoje em nosso programa a médica ginecologista Janaíne. E para abrir o terceiro bloco, eu queria saber de você o que esperar do futuro da ginecologia, da obstetrícia. Há novas tendências ou avanços que devem surgir, que vão impactar positivamente a saúde da mulher? Cada dia surgem novidades na ginecologia, sabe? Principalmente na área de estética. Porque nessa questão de qualidade de vida, de autoconhecimento, as mulheres estão sentindo a necessidade cada dia maior de estar bem consigo mesma. E a estética vaginal e vulvar está entrando muito nisso. Porque às vezes a mulher tem timidez porque ela não se sente bem, né? Então, a estética eu tenho estudado muito, tenho feito muitos cursos nesse sentido. Então, hoje a gente tem cirurgias, a gente tem laser, a gente tem radiofrequência para melhorar flacidez, para melhorar excesso de pequenos lábios, tudo isso para a mulher ter mais segurança na relação sexual, segurança mesmo na vida. Não é só estética, a estética faz a diferença também. Mas tem a questão de estar bem com você, né? Então, é uma parte que a ginecologia tem falado muito, que é a questão da estética. Na obstetrícia, cada dia mais, a gente vê a tendência da humanização do parto natural, né? Da preparação para esse parto natural. Tem sido muito discutida essa questão do parto humanizado, né? Isso, então assim, são as tendências maiores que eu vejo. A evolução está sendo muito grande de equipamentos, de estruturas, né? Os hospitais estão se adaptando para o parto natural, né? A equipe está toda estudando, toda se preparando. Então, assim, são as duas coisas que têm crescido muito e que tem, assim, vai ter um futuro longo aí agora de evolução cada dia maior. Em resumo, o que seria esse parto humanizado? Como que funciona? O parto humanizado é um parto com menos intervenções médicas. É um parto mais natural, né, que a mulher está junto com o seu companheiro, junto com a família, e que vão ser usados técnicas mais naturais. Então, assim, a intervenção médica, episiotomia, essas coisas vão ser evitadas. Nosso programa está chegando ao fim, Janaíne.
E eu queria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que nos assistem, que nos acompanham, que acompanham a nossa entrevista e que buscam mais qualidade de vida, saúde, autoconhecimento. Qual mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que nos assistem? Pois é, a mensagem que eu quero deixar, ainda mais agora nesse mês, que é o mês que comemora o Dia Internacional da Mulher, que nós devemos nos cuidar, que nós devemos nos conhecer. Qualquer alteração que interfira na minha qualidade de vida, eu preciso procurar ajuda. Às vezes eu estou sofrendo com um ciclo menstrual irregular, com uma cólica, com uma dor, com alteração na relação sexual, de uma coisa que tem tratamento, tem como resolver, tem como melhorar a sua qualidade de vida. Qualquer coisa na estética, qualquer coisa que te incomode, você precisa procurar ajuda. O que eu luto todos os dias e que eu quero que vocês tenham é qualidade de vida. Cada dia mais eu vou lutar por isso. Nós temos que viver bem, estar bem com nós mesmos. Doutora, foi um prazer enorme te receber aqui. Prazer Muito foi meu. obrigado pelo convite. Espero que você volte mais vezes para a gente falar sobre outros assuntos. E muito obrigado mesmo, de verdade, por compartilhar a sua história e conhecimento, um conhecimento valioso com tanta gente que nos assiste, viu? Fica desde já o nosso convite para que você volte mais vezes. Pode chamar que eu volto. Quem quiser conhecer mais um pouquinho do seu trabalho, se quiser falar, tem Instagram, algum perfil? Tem Instagram, doutora Janaíne Teixeira. Estou lá no Monte Azul, qualquer dúvida, estou à disposição. É isso aí, quem precisar é só procurar aí a doutora Janaíne. E assim encerramos mais uma opinião regional especial do Mês da Mulher. Muito obrigado a você e até o próximo encontro. Um grande abraço.